Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Satellosoft e essa já é a nossa 30ª aula, hein? Quanta aula já foi? Bom, na verdade a aula 30ª já tinha sido gravada, só que por algum motivo o software que eu uso para gravação, o Ocam, ele desativou meu microfone e a aula ficou inteiramente sem áudio. É claro que não vou publicar isso para vocês. E também não vou refazer ela, porque o resultado final, fiz levantamento e o resultado final vai ser o mesmo. Então, eu vou explicar para vocês o que foi feito e tudo certinho, tá? O resultado vai ser exatamente o mesmo. Bom, lá no... Opa! Aqui, lá no nosso vídeo, né? O vídeo 27, a Idelcides Bellarmino, acho que assim pronuncia seu nome. Se eu pronunciei errado, desculpa. Ela pediu aí, né? Boa noite, Gunnar. Ótima aula, como sempre. Gostaria de pedir, se possível, uma aula com subcategoria. Desde já agradeço. Então, eu estava gravando aí a 30ª aula, gravando ela aqui agora novamente, para a gente vai implementar o item de subcategoria, ok? Ah, bom, então é o seguinte, na interface, tem um gato aqui comendo meu pé, na interface ficou basicamente o seguinte, ficou uma subcategoria, não, um select, que vai listar as categorias já cadastradas, certo? Mas a gente vai chegar lá. Então a interface ficou assim, vai ter um select para selecionar a subcategoria, né? Então estou cadastrando um item e ela vai ser filha de algum, certo? Tipo, vou cadastrar aqui agora orientação a objetos de PHP, né? Então orientação a objeto, orientação a objetos, orientar cão a objetos. Essa categoria faz parte de quem? PHP, do open source, tecnologia de quem? PHP. Então, lá no menuzinho, quando aparecer PHP, vai ter esse embaixo, vai ter orientação a objetos. Seguinte forma, olha. Então, aqui, ó. Tecnologia, programação, PHP, tá? Na base de dados, foi feito o seguinte. A gente tem aqui a tabela de categorias, certo? A gente criou uma nova chave aqui, dela ligada com ela mesma. Acho que a regra mais interessante seria essa, ao invés de apenas colocar um novo campo aqui, subcategoria. Então eu criei uma aqui chamada categoria code, certo? Fiz um relacionamento de 1 para 1, ela com ela mesma. E o seguinte, ela permite valores nulos. Por que ela permite os valores nulos? Porque se não tiver nada aqui, eu sei que ela é uma categoria pai. Se tiver algum valor, é de alguma chave primária. E eu sei que ela é uma chave filho. Ou seja, vazio, categoria pai, algum valor é uma categoria filho, certo? Então, banco de dados a gente já resolveu. Aqui na nossa modelo, na model categoria, a gente tem aqui subcategoria. A gente tem um get, um set para ela, normal, como a gente tem para link, descrição, normalzinho, tá? Não vou fazer uma referência à própria classe, porque eu acho que isso já não é necessário. Até porque a gente não vai precisar, quando a gente for retornar, a gente vai retornar todos os dados, não vai retornar dados da sub dela mesma, por exemplo. Categoria vai retornar uma outra instância para a categoria. Não, vai retornar todas as categorias, independente se é sub ou não. Aí a gente vê a JS vai montar isso lá depois, ok? Então, basicamente é isso, a modelo. Banco de dados a gente já resolveu, né? Nova coluna aqui, categoria. Essa categoria cord não foi o que deu nome, tá? Um relacionamento de 1 para 1. Delete. Então aqui, ó, ela com ela mesma. Categoria cord, cliquei ali, desmarquei. Foi isso que eu fiz, ok? Bom, então aqui na modelo, a gente tem um novo atributo, subcategoria, set o get para ela, resolvemos lindamente. Aqui a gente tem o método de cadastro. Apenas adicionei aqui, ó, categoria code
e categoria COD. A gente recebe aqui, ó, categoria COD, recebe de categoria, get subcategoria. Perfeito. Aí lá na controller, não validei isso, porque a gente não... a gente pode ou não ter, né, subcategoria. Se fosse fazer uma validação, seria para verificar se a subcategoria existe, né? Se algum usuário for lá e acessar o SQL, acessar o código da página, colocar um valor que não existe. Mas mesmo assim já daria erro da regra de integridade, né? O banco não vai, como é o relacionamento dela para lá mesmo, o próprio banco já criou uma regra de integridade. Para inserir em categoria COD, o valor de código tem que existir, ok? Outra coisa, aqui eu alterei os valores para 2, né? Porque eu testei PHP, estava maior que 3 e PHP tem 3. Então, dependendo, vocês podem alterar isso aqui para 1, tá? É só para não ter... Caso o usuário esqueça mesmo de informar alguma coisa ou apertar um espaço, também tem o trim para a gente estar trabalhando com isso, né? Removendo caracteres com espaço. Caracteres de espaço, na verdade, né? Aqui permanece sinal alterável. Na interface, eu também só mexi aqui. Cadê? Menor que 3. Perdão. Menor que 3. Menor que 2, então 3 ele já permite, né? Ponto lente. Ponto lente aqui. Aqui a gente verifica se tem algum valor. Ótimo. Aqui para exibir o select, a gente tinha um SL imagem, a gente colocou ele com large screen 6, né? Celular vai ocupar 12. Mesma coisa para o select. Já vou chegar aqui nesse valorzinho aqui. Eu vou fazer a mesma explicação que eu fiz lá na outra aula, para ficar bem interessante. Bem, como categoria uma categoria pode ser filho ou não, a gente tem que decidir se ela é ou não aqui. Se não selecionei nada, automaticamente na categoria pai, ok? Então vai ser atribuído nulo lá. Se não, vai pegar o código de uma categoria já cadastrada, ok? Parece um pouquinho confuso, né? Mas na verdade está bem simples. Aqui a gente tem um SQL. Basicamente a gente vai lá, retorna todos os cadastros, né? Vai pegar todos os cadastros. A gente vai pegar só o campo código e nome. É o que interessa pra gente, o código e o nome. Eu vou ordenar em ordem ascendente, né? Do menor para o maior, ou seja, de A a Z. Pelo nome, claro, né? A gente vai fazer um for each, vai popular um objeto categoria, vai inserir na nossa lista de categoria, vai retornar aquela lista. Eu fiz um outro SQL também aqui, deixei pronto. Nesse caso, ele vai retornar categorias pais e filhos aqui, certo? Então, seja lá a categoria pai ou uma categoria filho, ela vai retornar tudo aqui. Você fala, olha, Gunnar, só vai ter uma categoria, né? Vai ter só um nível, por exemplo. Tecnologia e só isso daqui, não vai ter uma outra sub, né? Igual tem aqui. Aí você pode ignorar esse SQL e usar esse. Na prática ficaria assim. Então aqui, ó, Open Source PHP. Elas são os dois valores que não tem um código de subcategoria, né? Elas estão nulo. Até porque né, elas são as categorias pais, né? E o Open Source, porque primeiro cadastro só tinha ele mesmo, né? Não tinha ele ou mais ninguém. Mas agora a gente consegue editar e colocar um outro valor para ele. Mas pelo momento não tinha. Por exemplo, ó, vai ser categoria e subcategoria, e não categoria, subcategoria e subcategoria. No nosso caso, pode ser que sim, né? Eu vou trabalhar com essa hipótese para montar o menu depois. Então, deixa todo mundo ali. Ok. Retornei aqui essas informações, passou lá pela controller direto, né? Não precisou de nenhuma validação. E caiu aqui na interface. Na interface ele cai aqui, ó, lista resumida, né? Então vai lá e retorna tudo pra gente, né? Todos os resultados. E aqui a gente faz um for each normal, a gente pega cada valor, né? Atribui uma linha e então para cada linha da nossa tabela, vai jogar aqui em cat. Aqui o valor a gente obtém do código. A gente verifica, né? Se a variável subcategoria que a gente criou aqui em cima.
subcategoria, se o valor dela corresponde com o getCode atual. Se corresponder, então, essa opção vem marcada. Só para a gente fazer na hora da edição, né? Tipo, torna qual que é o código de subcategoria já vem marcado para a gente. E aqui o getNome, sem complicações. Na hora de inserir, eu fiz o seguinte, não mudou muita coisa aqui não. A gente tem que ter o set subcategoria. E como eu já... Isso aqui ele retorna false, né? A gente não interessa false pra gente. Foi o seguinte, se filter, underline input, né? Underline post, subcategoria, se receber alguma coisa, se vê algum valor que não seja selecione, porque o selecione ele está com um valor vazio, né? Automaticamente é um valor nulo, né? Então ele retornaria falso. Então se retornar verdadeiro, então ele vai cair aqui dentro e o set subcategoria vai ser o valor que foi selecionado. Se retornou nada, não tem nada selecionado, retornou falso isso daqui, vai cair para o else. E aqui no else, a gente atribui nulo, certo? Na prática funciona assim, tá? Vou fazer um outro cadastro para vocês entenderem agora. Eu vou cadastrar a categoria aqui, eletrônica. Eletrônica. A princípio ela não é nenhuma subcategoria, tá? Escolher arquivo ali. Eu vou pegar uma imagem. Pegar essa cap 4. E aqui vem a descrição da categoria. A gente grava ela lá. Ok. Categoria cadastrada com sucesso. E olha, ela já aparece aqui. Aqui nesse selection a gente não vai conseguir saber quem é pai e quem é filho, né? Até dá para implementar isso. A gente retorna... Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver se vou conseguir. Se der certo, eu já implemento, fica mais fácil vocês entenderem. Style, font weight, bold. Dá pra gente saber o que é sub e o que não é. Então aqui ó, a gente retorna code, nome, categoria, code. Aqui a gente faz ó, categoria, set, subcategoria, cat, categoria, underline, code. Atualiza, não deu nenhum erro. E aqui a gente faz o seguinte na interface. A gente tem essa instância aqui, né? A gente vai ter uma outra que agora é verificando se o subcategoria, né? Perdão. Cat. Get. Categoria code. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Eu acho que o code é na minúscula também. Que é de subcategoria, na verdade. Get subcategoria for igual a nulo. Então, style font weight bold. Vamos testar aqui. Ó, essas são as categorias pais, ok? Vou cadastrar uma outra categoria agora. Resistores. Então, aqui, resistores. A gente seleciona uma imagem referente ao resistor e seleciona uma subcategoria. Nesse caso, é uma subcategoria de eletrônica. E aqui vem toda a descrição. Blá, blá, blá. Então, gravar. E está gravado. Então, a categoria resistores é uma subcategoria de eletrônica. Eu acho que a gente consegue... Deixa eu ver aqui. Além do nome aqui, acho que a gente consegue fazer order by nome, vírgula, code, vírgula, categoria, code ascendente.
Eletrônica, não, ele não pegou. A gente tem que fazer um group by. Opa, Ctrl S. Eletrônica, open source. Code e categoria. Acho que se é um group by não vai ficar legal. Bom, open source, ele vai ignorar esse nome. Tá menos ruim, vai. Então aqui vai exibir open source, tecnologias da informação, PHP não tem nenhuma, vou colocar aqui orientação a objetos, orientação a objetos, seleciona uma imagem, vem todo aquele blá 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 da categoria, categoria pai é PHP, era para ele ter selecionado, enfim, daria para a gente fazer com uma subquery, uma ordenação. Aqui no site eu publiquei, no HTML5 tem uma nova tag para o select, que é o option group. A gente consegue fazer exatamente o que a gente quer, né? Categoria e subcategoria, separar, por exemplo, frutas, tudo que é fruta. Vou mostrar. Nesse caso não vou aplicar, porque como aqui no Satellosoft, a categoria, né, ela também não é só os filhos que são conteúdo, né? Se eu clicar aqui em eletrônica, por exemplo, ó, ela é uma categoria, então se eu posso acabar me prejudicando por conta disso, né? Porque eu posso desativar, né? Eu teria que desativar o eletrônica, por exemplo, essas categorias, para exibir os filhos dela. Deixa eu ver aqui, HTML. Vou mostrar para vocês certinho do que se trata. Está acabando o vídeo já, pessoal. Então é um vídeo um pouquinho comprido. Select com os estados brasileiros. Desculpa. Aqui, agrupamento em select. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Então, select convencional, que é o nosso caso. Select com o option group, tá vendo? Só que eu não consigo selecionar o frutas, né? Então, esse é o único problema. Mas, por hora vai ficar assim, certo? E é bem simplesinho, olha, a gente vai ter o option normal, o option group, né? Tem um label e os options lá dentro, né? Então, basicamente é isso. Bom, então aqui a gente exibe quais são as subcategorias. Deixa eu atualizar isso daqui. Categoria code. Ok. A gente vai pegar os que são nulos. Então, eletrônico, open source, PHP e assim por diante. Nas categorias pais, elas ficam em cima e as filhas ficam embaixo. Ok. Deixa eu ver. Bom, pessoal, eu acho que por essa aula é só. Acho que não ficou faltando nada. Um complemento só para a gente fechar isso é que aqui vou explicar como funciona o for each. Então imagina o seguinte. Esse aqui é a nossa consulta. A gente tem um código, a gente tem um nome e a gente tem a categoria código, certo? Nossa, teste unitário a gente fez com isso daqui, era horrível. Então a gente tem o código 1, nome PHP, subcategoria, melhor, tecnologia. Eita. Tecnologia. Aqui vai estar nulo. Depois aqui o 2 vai ser o PHP. Qual a subcategoria dele é 1. E assim por diante, certo? Até a gente chegar, por exemplo,
30. Categoria resistores. Subcategoria 9. Sei lá. O que o for each faz? A gente passa toda a tabela para ele, nossa lista, né? Na verdade aqui chega uma tabela, uma lista de objetos. Eles vêm com linhas e colunas. Imagine que seja isso. Vem com as linhas e realmente vem com as linhas e colunas. Só que na verdade vem um objeto, vou explicar. Vem uma classe para a gente com os métodos, né? Então a gente obtém lá. Só que o for each vai tratar dessa forma, vai tratar como tabelas. Vai colocar tudo em linhas e colunas, né? Qual chegou primeiro, qual chegou segundo e assim por diante. Exatamente na ordem que foi atribuído para ele. Mas para a gente exibir isso daqui na pancada só, né? Uma tacada só, ficaria um pouco feio, né? A gente teria que pegar o lente, montar, né? Não ficaria legal. A gente tem que montar linha por linha, como a gente faz aqui. Então o que o for each faz? Ele vai receber toda a tabela lá, vai receber toda a bucha, vai fazer o seguinte, ó, eu vou te devolver uma linha. A linha ela vai ter todas as suas colunas e os valores dela. Então, linha 2 aqui, né? Na linha 2 o código vai ser 1, o nome vai ser tecnologia, categoria código nulo. Ah, eu quero saber do próximo. Ah, meu amigo, próximo não tem porque não chegamos lá ainda. No anterior já era, apagou, ficou nulo. Então, ele vai apenas da linha atual. Então, ele vai ler isso aqui, né? Vai dar um loop, no próximo laço ele apaga. Acabou. Ele vai ler isso daqui, no próximo laço ele apaga. Leu, aí no último laço lá, ele leu, apaga. Tem mais algo? Não. Retorna nulo e sai do loop. Então, basicamente assim que funciona. A gente vai linha por linha para exibir aqui dentro. Olha. Se a gente tentar acessar um valor que não existe, né? Por exemplo, tentar acessar um outro get de uma outra coluna da nossa tabela, né? Do outro método do nosso modelo categoria, vai retornar nulo, porque não existe. A gente tem que popular isso aqui lá no banco, ok? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. E de certa forma o vídeo também ficou interessante, mesmo não sendo a cópia original, ok? Nos vemos então na próxima aula. Curte aí, compartilhe com os amigos. Curta o vídeo, se inscreva-se no canal caso você já não seja inscrito e dê os feeds. Espero ter sanado a sua dúvida, ok? Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.